participação, mas deixa eu seguir aqui com o nosso noticiário, porque está chegando informações agora. Eu estou com a repórter Lícia Fontinelli, que está aqui com a gente para falar, gente. Daqui a pouco ela vai trazer detalhes de um caso de negligência médica. Lícia já está posicionada, Lícia, já eu falo com você aqui. Bom dia. Adianta pra gente, Lícia, o que foi que aconteceu exatamente com essa senhora que está aí do seu lado? Por favor, minha amiga. Isso, Alex, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 horas. Pois a gente está trazendo esse caso, né, que é um caso que teve uma grande repercussão e que desde o início a TV Aratu está acompanhando. Aqui do meu lado está a dona Priscila, essa mãe que está sofrendo o luto de um filho, né, essa criança de apenas 5 anos que acabou falecendo em março desse ano. Essa criança morreu depois de passar por atendimentos na UPA de Itapuã, um caso muito grave, né, que envolve aí uma suspeita de negligência médica. Inclusive, a polícia já está nesse caso, né, essa investigação, inclusive, já foi remetida, inclusive, à justiça. O inquérito já está, então, já foi remetido à justiça, então a polícia está acompanhando e o caso também já foi parar na justiça. Aqui a gente tem, olha, até algumas coisas, a gente está na casa do Marco, né, do Marco Túlio. A gente está na casa do Marcos e aqui são algumas coisinhas, viu? Que ele costumava brincar, mochila, os brinquedos do Marcos, né? Os objetos que ele costumava utilizar com frequência e que hoje deixa, a gente sabe, que um vazio imenso nessa casa. Essa mãe que está sofrendo muito com o luto, né, do filho. Daqui a pouquinho você vai falar, explicar um pouquinho dessa situação. Inclusive, viu, Alex? Nesse sábado agora que passou, o Marcos faria 6 anos se estivesse vivo, né? Para aproveitar o convívio familiar, para aproveitar os irmãos. Então é um momento de muita dor, né, dona Priscila? Com toda certeza, né? Ele pedia tanto, mamãe, eu quero meu aniversário do Batman. E esse aniversário não aconteceu. Eu hoje estou aqui, Alex, pedindo justiça. Tá? Não é fácil a mãe perder um filho. Meu menino só tinha 5 anos. Uma criança linda, feliz, brincalhona, alegre. Nunca ficou triste. E eu perdi meu menino. Quando eu dependi de outras pessoas para cuidar dele. Eu perdi o meu filho. Eu quero justiça. Justiça pelo meu filho. Olha, a gente vai trazer mais detalhes, porque o Marcos, quando deu a entrada na UPA de Itapuã, inicialmente a suspeita, né, que as médicas levantaram é que ele estava com dengue, né? Inclusive, ele passou por exames, né? Ele passou por atendimento, mas um detalhe, ele foi liberado nesse mesmo dia que ele deu a entrada, né? A criança apresentava um sinal, sinais realmente que chamavam a atenção, tinha vomitado, estava realmente bastante debilitado. Então, nesse mesmo dia, ele acabou recebendo alta médica para voltar para casa. Quando a criança, né, quando a mãe, o pai voltam no dia seguinte com essa criança já ainda mais debilitada, aí a criança já não resiste, infelizmente acabou falecendo na UPA de Itapuã, viu, Alex? Você tem pergunta? Pode fazer, por favor. Tenho sim. Marquinhos, pode dividir a tela aqui? Põe a Lícia do meu lado aqui, por favor. Lícia, a gente está falando aqui de uma vida, uma criança de 5 anos que perdeu essa vida por conta de uma possível negligência médica. Você acabou de falar aí que a polícia, ela já concluiu o inquérito. O Ministério Público, pelo que eu entendi, encaminhou a denúncia à Justiça, que deve fazer agora o julgamento, deve julgar agora todo esse inquérito que foi montado pela polícia. E a pergunta que eu faço para você e para essa senhora que está aí do lado é se esses médicos, eles já foram indiciados. Porque, veja, Lícia, se a gente tem aqui um inquérito concluído que foi remetido ao Ministério Público, o Ministério Público acatou a denúncia e fez essa denúncia à Justiça, a gente precisa saber, então, quem são esses culpados. E quando a gente poder aqui, viu, ô produção, a gente precisa dar aqui a carinha dos bonitos.
Porque se a polícia está... Mas veja, quem está dizendo é a polícia. Quem está dizendo é a polícia. Quem está dizendo é o inquérito policial e o Ministério Público acatou a denúncia. Não é porque é médico que é formado que não vai aparecer. Tem que aparecer. Não errou? Não cometeu o erro? Se tivesse... presta atenção. Presta atenção. A justiça, ela vai julgar o caso. A justiça, ela vai julgar o caso. Mas é um fato que a polícia teve o entendimento que houve, pelo menos, algo errado. Que houve um crime, até porque encaminhou esse inquérito policial ao Ministério Público. Eu estou mentindo. É isso mesmo, Lícia? Isso, Alex. A gente vai trazer daqui a pouquinho os detalhes, né, toda a precisão com o advogado aqui da Priscila, né, o doutor André, que vai explicar detalhado sobre toda essa investigação e sobre os próximos passos agora que esse inquérito, né, que foi remetido já à Justiça. Mas a gente lembra que o caso foi parar na delegacia, né, essas médicas que estão envolvidas aí com essa suspeita de negligência, essas duas médicas foram, inclusive, ouvidas pela delegada, assim como o diretor da UPA de Itapuã. Também esse médico foi também ouvido, né, pela delegada, que concluiu, então, esse inquérito e agora já está na Justiça. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, né, para a gente entender melhor de como é que isso vai ser tratado daqui para frente com o advogado, o doutor André. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes com ele. Mas é isso, viu, Alex? Nesse momento a mãe tá abalada, né? Principalmente porque o aniversário do pequeno Marcos foi agora, nesse último sábado, né? Infelizmente ele não estava aqui para comemorar com a família, passou por toda essa situação muito delicada. A Priscila, ela tem até mais propriedade para falar como é que o Marcos estava, né? Quando você levou inicialmente o Marcos até a UPA de Itapuã, qual era o estado dele, como é que ele estava, o que ele apresentava de sintoma? Marcos estava com dor de cabeça, com febre. A gente é muito difícil. Vomitando, com a respiração mais ofegante. Meu braço tá doendo. Meu braço tá doendo. Vem aqui pra mim. Lícia, vamos fazer o seguinte, Lícia. Acalma, por favor, a dona Priscila aí. Acalma a dona Priscila. Você que está acompanhando esse caso, a gente percebe, inclusive, por imagens de arquivo que a gente está exibindo aqui. Acalma ela, porque já já eu vou voltar com você. Aratu 24 Horas vai acompanhar esse caso de perto. É uma denúncia de negligência médica. É uma criança de 5 anos. Né? Inclusive fala-se em choque séptico. O que foi que aconteceu com essa criança, gente? Que infecção generalizada foi essa que causou a morte da criança? Se fala também em pneumonia. Ou seja, a gente precisa entender o passo a passo do momento que essa criança dá a entrada na unidade de pronto atendimento até que ela saia literalmente dos braços dessa senhora. A gente está falando de uma mãe que está em luto aqui, que nunca mais vai ter o calor do filho, do corpo do filho, nos braços dela. A gente vai continuar acompanhando o caso, Lícia, então acalma a dona Priscila aí, porque já já a gente volta com você, tá bom? Deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 Horas.